Boa tarde, boa tarde. Estão conseguindo me ver, me ouvir direitinho? Me dá um feedback aqui se vocês estão me vendo, me ouvindo. Ed, Lili, vocês estão conseguindo me ver, me ouvir? Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir? Beleza. Enquanto isso, a Carlinha está chegando aqui. Boa tarde, Oi, Pri. boa tarde. Como você está? Tudo bem? E você por Tudo aí? Como está aí no bem? Estou sul? bem feliz de estar fazendo essa participação com você. Separei alguns materiais bem bacanas aqui para a gente acrescentar. A Ed falou que vai almoçar com a gente. Muito bom, muito bom. O almoço vai ser bom hoje, Vai ser então. excelente, né, Pri? Bom, a gente resolveu fazer esse bate-papo aqui, trazer, né, para as pessoas algumas informações sobre como conquistar, né, como ter confiança na carreira, como transmitir essa confiança aí na carreira. E eu trouxe a Carla hoje para falar um pouquinho desse assunto junto comigo. Carla, antes de tudo, vou pedir para você se apresentar para quem está chegando Claro, aqui. Pri. Então, eu sou a Carla, né? Eu sou aí mentora de carreira, especialista de carreira com mais de 18 anos de experiência. E atualmente estou ajudando aí os profissionais a se autodesenvolverem, né? Porque é um grande desafio da nossa vida ter os pilares em equilíbrio, né? Não só profissional, financeiro, espiritual, enfim, né? Então, a ideia é a gente trazer um material bem bacana para vocês pensarem sobre esses pilares. E eu vou começar, Pri, para a gente pensar o que é confiança. O que você acha? Eu parto do princípio que primeiro a gente precisa, né, a base de tudo é o conhecer a si mesmo, né, o autoconhecimento. A partir do momento que a gente se conhece, que a gente sabe dos nossos limites, a gente sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente não quer aceitar também, a gente passa a ter mais confiança, né, conosco e transmitindo para os outros também. Perfeito, Pri. Então, confiança, tirando do dicionário, né, é um sentimento ou consciência do nosso poder. Então, entra bem de encontro com tudo isso que você falou, né? Eu me conheço? Sim, não. Ou a confiança é nas circunstâncias de outra pessoa. Quantas pessoas, às vezes, a gente conhece e pensa assim, nossa, essa pessoa me passa confiança. Porque é os comportamentos dela, né? Desde postura, voz, valores. Então, assim, a gente começa aí que a confiança é um sentimento ou uma consciência do nosso poder. Dito isso, né? Se a gente passa aí por um momento embaraçoso ou está prestes a começar um novo emprego, como que a gente trabalha essa autoconfiança e deixa a síndrome do impostor do lado de fora? Como será que a gente faz isso acontecer? Então, eu gosto de trazer Justamente que a gente é bom, né? o que eu percebo, assim, eu gosto de trazer exemplos práticos, né? É a mesma coisa quando a gente vai tirar a carteira de habilitação. A gente começa ali no processo, né, de teórico, vai para a rua, começa a prática, e daí é o anjo da guarda que vai protegendo quando a gente é habilitado. E como é que a gente vai melhorando nesse processo? Com a prática. Concorda comigo que se a gente aprende teoria, aprende a prática e não aplica, é muito. Não funciona, né? Não adianta nada a gente saber só na cabeça, né? Então, eu percebo Saber só. assim que tem muitos profissionais, pessoas que fazem até o final do processo, porém, quando tem que colocar ali a mão na massa, a pessoa, não, mas fulano falou que eu dirijo mal, ou isso, ou aquilo. Opa, se você confia em você, precisa ir para frente para ir aprimorando a sua confiança, né? Dito Com isso, certeza. dito isso,
de encontro com o que você falou também, Pri, sobre o autoconhecimento, eu fui buscar uma referência de algum produto que a gente conhece, assim, que fique fácil para a gente colocar como exemplo. E eu vi algumas palestras de apresentações do Steve Jobs, né, que vendia aí os produtos da Apple, e ele tinha todo um preparo para se comunicar com a história, com o seu produto e engajar. E ele treinava, treinava, treinava até ele ficar perfeito na apresentação. E por que que eu trouxe isso? Porque isso vai muito de encontro, que não é só o resultado final. Entra também o que que a gente está fazendo para subir no palco, ou ir até a entrevista, ou começar esse emprego, e de que forma com que a gente está trazendo essa responsabilidade para nós. A gente pratica esse autoconhecimento? Treinar, né? Conhecer. A gente falou aqui de saber no que a gente é bom, o que a gente precisa melhorar, mas também a gente treinar, falar sobre o que a gente faz. Você citou aí a entrevista de emprego e é uma das maiores falhas que eu percebo hoje fazendo as entrevistas, que as pessoas não sabem falar quais são as experiências dela. Quando eu pergunto assim, em tal lugar, o que você fazia? E a pessoa fala, então, eu fazia tal coisa e tal coisa. Então, até falar realmente o que de fato ela fazia é difícil. Por quê? Porque a pessoa não treinou, a pessoa não parou para pensar o que ela fazia, no que ela pode contribuir ali para a empresa também. E aí, uma outra observação que liga, né, fazendo esse gancho aí, é o que a vaga está pedindo. As pessoas também não olham, às vezes, o que a vaga está pedindo. Cenário, né? E exatamente, o que a vaga está pedindo, como é que é a empresa, e onde que eu me encaixo ali nessa vaga e nessa empresa, para eu poder falar sobre isso, né? Falar com confiança, porque a partir do momento que eu identifico, poxa, eu me vejo nesse lugar, eu me vejo fazendo isso, eu vou falar com mais confiança sobre mim, sobre o meu trabalho. E vamos citar um exemplo, Pri, que eu trouxe aí, de gancho com isso que você está falando, com o preparo, é criar um hábito. É envolver aquelas pessoas que a gente tem relação todos os dias e criar um hábito, seja para trabalho ou seja na vida pessoal. E dentro do que a gente conversou, Pri, você me citou um exemplo que veio muito de encontro com esse hábito. Eu vou pedir para você conversar com a gente exemplo do café da manhã, porque eu vou linkar o teu exemplo que você incluiu na tua rotina familiar, social, para a gente também desenvolver para a carreira. Então, o meu hábito de café da manhã em família foi uma coisa que eu identifiquei que eu gosto muito, né, de estar junto com a família. E na rotina que eu tinha antes, isso não era possível, porque a gente ficava ali na correria, né, do dia a dia, acordava, já saía para se arrumar e trabalhar, cada um pro seu canto, então a gente não tinha muitos momentos assim juntos. Então, quando eu consegui ter esse tempo, né, junto com a minha família, então eu priorizei estar junto no café da manhã, fazer parte ali, sentar na mesa, trocar ideia, conversar, Escuta né? Então, ativa. eu, meu esposo, escuta ativa também. Então, a gente escuta muito, a gente conversa bastante, né? O nosso filho mesmo, com 10 anos, ele participa das conversas, tá? Então, às vezes, ele levanta a mãozinha assim, que ele quer falar também, ele quer dar opinião. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Conversar sobre tudo, sobre qualquer coisa que esteja acontecendo, não só aqui dentro da nossa família, mas dar nossa opinião também sobre algo que esteja acontecendo no Brasil, no mundo, alguma matéria que seja. Né? Então, isso faz parte da nossa rotina. E por que eu lembrei disso, Pri? Porque isso é gestão das emoções. Então, você viu que você identificou que era algo importante para você, você começou a colocar em prática, e o que isso melhora no teu dia? Eu começo de outra forma, tá? O meu dia começa muito mais feliz. Se acontecer, muito raramente acontece. Semana passada aconteceu, tá? A gente
estava nos dias aqui meio turbulentos, eu não estava conseguindo dormir direito, e aconteceu de eu perder a hora de acordar. E eu acordei, meu esposo já estava saindo para trabalhar, ele falou, eu não quis te acordar, eu já estava saindo. Eu falei, mas você não vai tomar um café? Aí ele, não dá tempo, né, porque eu já deu a minha hora, e aquilo assim, até eu me recuperar da minha rotina ali, que quebrou esse ciclo, né? Mas assim, porque faz tão parte da gente, né? Que é difícil para mim, às vezes, quebrar essa rotina. Porque eu sei que o horário do almoço a gente não tá junto normalmente. O horário do jantar também normalmente não. Né? Assim, de estar todo mundo comendo no mesmo horário. Então, por isso que o café da manhã se tornou tão importante para nossa família. Então, assim, no dia seguinte ele já falou, olha, eu tô quase saindo, mas eu não vou sair sem tomar o café. Veja, Pri, você implantou algo que faz sentido e uma conexão de emoções entre vocês. E isso faz e melhora o dia do teu esposo, dos teus filhos, o seu, principalmente, né? Eu costumo dizer que a gente precisa estar bem para fazer bem para as pessoas. E eu reparo muito, hoje mesmo. Vamos lá, se as pessoas também estão reparando isso que eu estou comentando, né? A Elaine disse ali, diálogo é importante, é muito importante. Comunicação é fundamental, né? Que é o seguinte, você já reparou que a gente sai na rua, é tanta expressão triste que chega a dar até um negócio ruim na gente. Hoje eu estava reparando isso, nas expressões faciais das pessoas. Elas já andam assim, corcunda, triste, derrotada. Daí eu parei e fiquei pensando, qual será que é o ritual de emoções delas? Por exemplo, a gente acorda, precisa ter um ritual para se sentir melhor. Ou é só acordar, a vida que segue, vamos lá, com cara de tristeza, de bunda mesmo, e segue a vida assim? Não dá. Não dá, não dá. Eu tenho ali a minha rotina de estar em família. Às vezes dá pra gente fazer a leitura bíblica todos juntos, às vezes não dá. Mas o nosso momento de sentar e conversar é sagrado. É excelente aqui. Quem está assistindo tem algum ritual que faz de hábito que melhora assim as emoções, o humor? Não precisa ser de manhã, durante o dia. Comenta aqui com a gente para a gente poder saber. A Lili tinha falado aqui também sobre o autoconhecimento, que quando a gente pergunta, né, sobre as qualidades ou algo a melhorar, as pessoas não sabem falar sobre as entrevistas. Bem lembrado. Isso é muito verdade. A gente vai conversar sobre isso também. A Edi comentou que ela medita. Edi, depois vai ser a minha dica no final, porque eu vou explicar como que eu aprendi a escutar a minha mente. Ó, Elaine, tem 3 palavras de afirmação que falo todos os dias. É de tomar café após o almoço e relaxa ela. Gente, curiosidade, é de tomar café na janta. Também de cafezinho na janta. Elaine, qual que são as palavras de afirmação? Cita uma aqui pra gente. Se puder, se não for muito pessoal. A afirmação tem tantas, né? Resistência, confiança. Amigos do Bruxa, eu antes de sair sempre de casa, eu falo com a minha santinha que tem, confio nela aqui em casa, muito bom. Espiritual, Minha mãe fé, oração. também tem esse costume. Ó, minha meditação diária também é muito importante, a Andrea falando. Pois é, né? Cada um tem o seu momento ali, tem algo que faz durante o dia ou quando acorda, né, para poder levar aí o restante do dia mais tranquilo. Ó. Leandro, antes de sair de casa e dar tchau à mãe, eu só falo quando você diz vai com Deus. Dá um abraço, mas é isso. Contato físico, linguagem física. Olha lá, a Bri falou, o sol, recebo a luz, expiro amor. Excelente. Excelente, assim, porque o respirar, o sentir a natureza, ter amor, a gente doa amor também. Se torna uma pessoa mais otimista, né? Eu tenho meu ritual, eu perguntei, mas eu também vou falar o meu, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu acordo às 5 horas da manhã, de segunda a segunda.
E nessas 5 horas eu medito 20 minutos, tomo o meu café e eu vou treinar. É o momento que eu tenho a minha conexão com a minha mente. É assim, eu consigo filtrar tudo que tenho que fazer positivo, o que aconteceu de ruim. E é impressionante que no exercício ele me traz resistência para a vida também. Então eu faço uma conexão com a minha mente e com o meu corpo. Depois eu retorno e tenho um ritual que me dá muita confiança, porque eu penso assim, se você treinou fisicamente, você treina mentalmente também. E durante o dia também eu gosto de sair um pouco aqui do trabalho e brincar com o meu cachorro ali no quintal, sentir a pureza do bicho, porque isso também me traz criatividade. Por que que a gente está comentando o que cada um tem de ritual? Porque isso faz parte do nosso processo para ter autoconhecimento. Porque eu percebo também que as pessoas não se sentem. Elas vão levando tudo no máximo, assim, no automático, e daí elas adoecem. Então, Pri, o que que eu trouxe aqui também, que é muito importante, que quando eu vou atender, as pessoas estão tão abaladas emocionalmente por não se sentirem, por isso eu trouxe a sugestão do autoconhecimento, da confiança, porque assim, o processo inicia de dentro para fora. Primeiro são as nossas emoções, nossos soft skills. Depois a gente vai para as nossas competências técnicas e resolver problemas. Se a gente consegue entender essa ordem e equilibrar esses dois pilares, a gente vai de encontro ao sucesso. Sempre vai ser de encontro ao sucesso. Então, aqui são rituais, são hábitos que a gente precisa ter. Eu trouxe a sugestão do Steve Jobs, porque é muito bom a gente ter referências de líderes, né, que atuaram, o que eles fizeram para controlar toda essa ansiedade também, ainda mais nesse tempo que a gente vive aí, VUCA, tudo muito acelerado. E como que nós estamos no meio de tudo isso? Tristes? Felizes? Como que estão as nossas emoções, né? Então, isso é fundamental. A gente ter essa consciência emocional, conseguir identificar. Eu observei também que nesse período aí, pandemia e pós-pandemia também, as pessoas estão muito mais ansiosas do que antes. Eu fiz entrevista semana passada, 10 entrevistas na quarta, 10 entrevistas na quinta. Todas as 20, todas me responderam que o ponto de melhoria delas era a ansiedade. Todas. Cris, já parou para pensar que grave isso? Além de você estar indo para o processo seletivo, como que tá a tua casa interna, tua mente ali, para você chegar na frente do recrutador e conseguir se vender, teu brand, tua marca? Você não vai conseguir, porque você já está tão mal emocionalmente que ali vai ser mais um perrengue emocional. Exatamente. E um outro fator que ajuda também, eu percebo, né, as pessoas terem mais confiança na hora de falar, elas saberem identificar para onde que elas querem ir, onde que eu estou, para onde que eu quero ir. E quando eu consigo definir para onde eu quero ir, traçar ali um caminho, né? Como é que eu faço para caminhar até lá? E como que a gente define isso, Pri? A gente precisa sempre estar aprendendo. Sempre estar aprendendo. Seja leitura, conversando, se socializando, lendo, dançando. Ele fala aprender, as pessoas assimilam logo a um curso, a investir, gastar dinheiro, e aprender não é só isso, gente. Se você estiver cercado de pessoas que te tragam coisas interessantes, que te impulsionem, né, que compartilhem às vezes um material com você. A gente tem um grupo, né, por exemplo, de vez em quando a gente compartilha, né, uma revista da área, um livro diferente, né, uma palavra que seja, uma reflexão. Então, qualquer coisa que te agregue conhecimento, né, é investir no seu conhecimento. Porque a gente precisa manter o equilíbrio. Desculpa, Pri, pode falar. Não, eu falei, não necessariamente gastar dinheiro, né? É você conseguir equilibrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Aí eu pergunto o seguinte, o que a gente faz no nosso dia a dia
para desenvolver o nosso profissional. Linkando na tua pergunta, né, se a pessoa está no ponto A, estou aqui, eu preciso ir para o ponto B. Por onde que eu vou começar? Se tratando de vaga, assim, de emprego, que acho que quem está assistindo, a gente está muito focado nisso, né? As pessoas estão mais focadas nisso. Eu acredito que seria o quê? Por exemplo, se hoje eu sou assistente na minha área, meu plano de carreira é chegar a um cargo de coordenador. Só que eu não saio de assistente e viro coordenador da noite para o dia, com 3 meses de casa, né? Porque as pessoas também querem a mudança da noite para o dia, mas não é assim. Qual é o passo? Poxa, eu entrei na empresa, eu sou auxiliar, eu quero chegar a coordenador. Poxa, para eu chegar a coordenador, eu já vi aqui, pelo perfil dos colaboradores, pelo quadro que a gente tem, que eu vou passar para um assistente. Aí tem que verificar se a empresa tem um assistente júnior, pleno e sênior. Depois eu vou ser analista. Se talvez tem um líder antes de ser coordenador. E aí pensar também, é isso que eu quero? Então, se é isso que eu quero, o que eu preciso fazer para atingir cada etapa dessa? Então, para eu ser analista, quais os pré-requisitos e investir nisso, né? Investir tempo e energia nisso. E eu gosto muito da questão assim de buscar feedback e também analisar cenários. Por quê? Você está lá na empresa, qual é o segmento da empresa? Qual que é a cultura, missão, visão, valores? Ok, como que funciona o organograma da empresa para eu estar crescendo na minha carreira lá dentro? Dentro disso, eu gosto muito do feedback, porque dá um norte para onde a gente precisa ir. Então, dentro de encontro com o que você comentou, né? Entrei lá como assistente. E eu quero virar um coordenador. Quanto tempo, que habilidades eu preciso me desenvolver para isso? Existe já um analista que eu possa absorver essas informações ou eu tenho que ir para o mercado estudar mais? Porque a gente tem que ter consciência que a gente precisa ser responsável pela nossa carreira. Não ficar só esperando a empresa investir nela, né? Ah, eu preciso, eu sei para onde eu quero ir. Ok, vou pedir feedback, vou conversar sobre trabalho, eu vou ler, vou estudar o cenário, vou desenvolver habilidades interpessoais, porque é muito importante também. E você citou uma coisa muito, muito legal que a gente fala aqui, né? Que é não esperar pela empresa, porque às vezes a pessoa fica ali esperando, achando que a empresa vai ter, né, ter que fabricar um cargo para ele. Então, assim, poxa, eu quero chegar nesse nível. A empresa onde eu estou me permite chegar nesse nível ou não? Às vezes o cara está numa empresa familiar e ele quer chegar à direção, calma aí, mas tem uma empresa familiar, quem está na direção é só um familiar, só parente. Então, assim, identificar que você tem até um estágio para estar ali, né? E depois é você, se você quer atingir esse outro nível, você buscar esse outro nível, talvez em outro lugar. Não necessariamente ali naquela empresa onde você está. Não necessariamente a empresa tem que fabricar um cargo para você, a empresa não vai fazer isso, né? A carreira é nossa e a gente tem que decidir para onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar. E outra coisa bem importante, né, Pri? Você tem que analisar a tua experiência. Primeira coisa, você vai analisar a sua experiência, os seus interesses e os seus pontos fortes para criar a sua carreira. Porque vamos supor que às vezes você está num cargo que para subir você tenha que desenvolver certas habilidades que não são seus pontos fortes. Você vai ser realizado com isso? Exatamente, né? Não adianta só eu querer, tem que estar alinhado ao que me faz bem, ao que me faz feliz. E isso volta lá para o nosso primeiro pilar, que é o autoconhecimento, né? Sempre. É por isso que a gente fala tanto que ele é a base de tudo. É a base de tudo. Então, eu acho que, assim, a partir do momento que a gente se conhece, que a gente sabe o nosso valor, que a gente se respeita, a gente transmite isso para o outro. A partir do momento que eu me respeito, ninguém mais me respeita. Eu custei a chegar nesse ponto, tá? Eu fui a pessoa que eu não identificava o meu valor, eu não me impunha
Verdade. Há anos atrás, essa Priscila não existia, tá? Essa Priscila não existia. Porque justamente dei ouvidos a quem eu não deveria ouvir. De me questionar, parar de me questionar e falar assim, eu não sou O capaz. E autossabotador lá em cima que eu citei, né? exatamente, exatamente. Aí a gente dá 3 tapas na cara assim quando acorda e fala, não, ô, peraí, né? Eu não cheguei na profissão ontem, eu não comecei ontem, eu tenho uma trajetória, né? Eu já estou na área já há mais de 15 anos, então calma aí. Então, a partir do momento que eu me posicionei, eu me respeitei, eu me valorizei, ninguém mais vai ter a coragem de me desrespeitar. Perfeito, Pri. Eu trouxe algumas dicas para a gente desenvolver a nossa confiança. Então, uma Bora lá. delas, vamos lá. Só que daí eu quero que também a galera que interaja com a gente, porque eu gosto muito de conhecer também, não é só falar, né? Concentre-se em seus pontos fortes. Quais são os meus talentos? Vem de encontro com uma pergunta aqui quando a gente vai para a entrevista e perguntam lá quais são seus pontos fortes ou seus pontos fracos. Quais são os meus talentos? O que eu Isso, gosto de fazer? quais são? Qual que é o teu talento, Pri? Coloquem aqui o talento de vocês, pense o que vocês gostam de fazer. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de auxiliar as pessoas nas dificuldades. Resolver Então, problemas. por isso veio a consultoria de carreira também muito forte aqui na minha atividade no dia a dia. Então, porque eu vejo muitas pessoas perdidas aí do que fazer, como fazer. Então, é o que faz meu olho brilhar mais hoje, né? Mas eu gosto de me comunicar sempre, eu gosto de fazer entrevistas, né? Dar feedbacks para as pessoas, positivos principalmente, né? Mas muitos precisam de um suporte, de estar ali junto, né? Então eu gosto de ser essa Aí de pessoa. lá, eu sou Ó, mandona, ninguém fica parado perto de mim. Tenho eu facilidade também, para delegar e liderar. É o talento da já falei, rede aí, é general. eu já falei em outros momentos aqui que quando eu usava o cabelo vermelho, meu filho aqui em casa era Capitã Ruiva, né? Só meninos ainda, né, Pri? Só menino. Quem mais que sabe qual que é o seu talento? O meu talento é, é ajudar as pessoas a recalcularem o GPS aí da vida. Esses pilares, assim. Dentro do que a gente vem conversando aqui, que eu fui escutando, desde o emocional, financeiro, espiritual, é juntar esses pilares para ser feliz, assim. Meu talento é ser organizada e adoro dançar. Dançar tem conexões com as emoções também. A gente é muito travado com elas, porque eu percebo muito isso também. Você gosta de dançar, A Pri? gente se A gente tem cara que gosta Ai, de dançar. eu amo dançar. Fiz aula de dança aí na adolescência, dançava muito. Hoje em dia, nem A tanto. outra dica que eu trouxe, use linguagem positiva. Por que a linguagem positiva? Começa na nossa mente, vai para o nosso corpo, né? Acordei, sei lá, não estou num dia muito bom. Tente deixá-lo melhor, porque isso vai influenciar todo o teu dia também, né? A Elaine respondeu: eu gosto de ajudar as pessoas. Perfeito? Porque quem gosta de ajudar normalmente enxerga o copo meio cheio, cheio. Isso é muito bom para a nossa mente para criar a confiança e ser assertivo ali nas nossas decisões também, né? E a linguagem E o que você. positiva. Opa! Não, desculpa. O que você estava falando realmente sobre linguagem positiva, né? É pensar não só quando a gente fala isso, as pessoas às vezes pensam assim, achar que tudo é lindo. Não, gente, não é tudo lindo. Existem problemas,
existem coisas ruins acontecendo do nosso lado, a gente vai errar, né? A gente vai errar várias vezes, ninguém nasce perfeito, e tá tudo ok. É justamente isso, saber que eu vou errar e eu vou aprender com o meu erro. Aí, tipo, Então, a partir do momento que eu erro, eu assumo e aprendo com o meu erro, e eu consigo seguir adiante. eu acredito muito nisso também, porque é ter autocompaixão com você, né? E é melhor a gente errar e tentar do que a gente ficar naquela zoninha e nunca fazer as tentativas também. Isso reflete na nossa confiança. Volto lá no exemplo da CNH. Vamos tirar a carteira de habilitação. Depois que você já está anos dirigindo, você é confiante naquilo ali. Isso serve para a nossa vida também. Pri, quando você foi mãe, foi fácil? Nem um pouco. Você aprendeu com teoria? E Quase nada. como que você Isso, criou nada a da teoria, confiança? fazendo. Fazendo. A maioria das coisas que as pessoas me falavam, assim, ai, tenta tal coisa. Por exemplo, com o meu filho mais velho, foi aquela mãe de primeira viagem, a gente tenta dar ouvido, pelo menos, ao que os médicos falam, né? Não pode dar nada para a criança a não ser leite materno. Meu filho, com 7 dias de nascido, chorava e não dormia, não sabia o que era. Um tio meu, muito mais velho, né, um dos meus tios mais velhos, chegou, viu ele chorando, ele falou bem assim, dá água a esse menino. Aí eu falei bem assim, mas tio, não pode dar água, é só o leite, dá água a esse menino agora, ele falou. E eu peguei na colherinha pequenininha, fui dando água para ele, fui molhando, e era sede, gente. Era Experiência do sede, não mais era falta de velho, leite, né? a experiência do mais velho. Então, assim, depois disso, eu falei, é isso aí mesmo. A hora que eu senti que meu filho está precisando de alguma coisa, eu tenho que ir lá. Não tem que dar ouvido a 100%, porque cada um é de um jeito, assim como cada criança é de um jeito, né? Eu tenho 2 filhos e cada um é de um jeito totalmente diferente do outro, foi diferente do outro desde a da gestação. Então, assim, nós também somos diferentes em casa, no trabalho, com os amigos, né? Identificar essas diferenças aí faz parte, não achar que são um problema, elas são E complementos. outro ponto que eu trouxe aqui, lembre-se de seus sucessos. Por quê? A gente tem o hábito de só pensar, focar ali naquele resultado e tem que ser o máximo. E as pequenas conquistas diárias, que são grandes conquistas, elas não são celebradas. Por que isso? Isso melhora muito a nossa confiança. Pera lá, que sucessos eu tive até hoje? Vamos numerar todos os nossos sucessos. Seja a maternidade, carreira, profissional, espiritual, familiar, uma eliminação de 1 quilinho, que seja se você está nesse objetivo, é uma habilidade que você está se desenvolvendo, é um emprego novo. Olha quantas conquistas eu estou citando aqui que a gente pode celebrar e muitas vezes a gente não celebra. O nosso sucesso está lá, não, tem que ter aquele carro, aquela viagem para Maldivas, não sei o quê. E aí? E as pequenas conquistas? Como é que a gente lida com elas? E você citou algo interessante aí, quando você falou de emprego novo. É, às vezes a gente lembra de comemorar e conseguir um emprego, mas tem pessoas que falam bem assim, só vou comemorar depois que eu passar da experiência. Aí vem a falta de confiança em si para passar desses E 90 o dias. universo entende assim, ó, ela não quer passar na experiência. E ela é demitida. É assim que vai funcionar o nível de consciência. Agora, se ela for confiante, fazer esses pontos, concentrar nos pontos fortes, cuidado emocional, fazer a sua parte de feedback, manter postura e movimentar-se, é óbvio que ela vai passar na experiência. Lidar com a confiança e o autodesenvolvimento, ela vai ter excelentes resultados. É isso aí. E principalmente nesse período, né, a pessoa entrou na empresa. Foi difícil passar por todas as etapas, passar pela entrevista ali com o RH, entrevista com o gestor, né? Entrei. Aí a pessoa olha e fala bem assim, caramba, será que eu vou dar conta? Vai. Você entrou, sinal de que as pessoas que te entrevistaram confiam que você vai dar conta. O problema de falta de
confiança está em você mesmo. E aí, Pri, Então, o que a gente pode dar de dica se a pessoa tem essas autossabotagens? Primeiro, veja qual que é a função que você vai exercer. Vai lá na descrição das tuas atividades e dá uma olhada. Pá. Qual dessas eu ainda não consigo dominar? E busca se autodesenvolver naquilo ali. Vai ficar o máximo que não sabe? Não, claro que não. Mas pelo menos do ruim, você sai para o melhor. Usar e falar, né? Usar o E com autodesenvolvimento para conseguir se desenvolver é muito importante, né? Pri, de encontro com isso também, eu coloquei boa postura para ter confiança. Se a gente vai lá no mercado, tem um abacate podre, um abacate verdinho, qual que a gente escolhe? sempre o A verdinho. pessoa que só reclama e a que vê o copo meio cheio, qual que vai ter mais sucesso? Sempre que está meio cheio. Sempre que está mais cheio. O que vê as coisas ali da melhor perspectiva, né? Que não fica ali lamuriando o tempo todo, né? Meu esposo, a gente estava conversando essa semana, inclusive, de uma pessoa que estava buscando uma oportunidade, falou assim, poxa, mas eu não indico, porque a pessoa sempre ficava assim, doida para chegar a hora de ir embora, nunca podia fazer uma coisa a mais, passar 2 minutos a mais, né? Então, assim, e nunca está em emprego nenhum, está sempre pedindo uma oportunidade. Então, assim, justamente por isso, porque a pessoa não se posiciona, a pessoa não se dedica, a pessoa não está Não se ali de boa vontade, desenvolve, né? não se desenvolve, Desenvolve, né? não Aumenta o se nível desenvolve. de consciência dela, né? De continuar aprendendo. E outra coisa, né, Pri, se tá num lugar lá que, eu não gosto de fazer essa atividade. Nada que não esteja tão ruim que não possa piorar. Ou que esteja melhor que não possa melhorar. Então, bora lá. Se eu não me Exatamente. identifico com isso aqui, vamos fazer um plano de ação para eu me desenvolver e fazer algo que eu gosto também, né? Vamos focar lá na solução para melhorar a minha confiança. Eu vou ficar sempre só reclamando e repetindo isso que você falou, sempre procurando emprego, nunca para em lugar nenhum, porque nenhum lugar nunca está bom, né? E será que o problema é o lugar? Nenhum lugar me serve, né? Calma aí, a gente tem que entender qual a nossa parcela de culpa quando algo dá errado, né? Não que a culpa é 100% minha, pode não ser, e pode ser, mas é importante estar aberto para identificar isso. Aonde que eu errei, no que eu posso melhorar, né? Aquela oportunidade não foi tão legal, aquela situação que aconteceu não foi legal, ou quando eu saí de tal empresa não foi legal por isso, isso e isso. Então, precisa definir isso para que na próxima oportunidade que seja, não se repita esse erro. Você Né? vê Não se repita. quantas camadas a gente está passando da confiança, né, Pri? A gente começa se conhecendo em casa, com as nossas atitudes e dicas para se dar bem na carreira, no processo seletivo, e os pilares que a gente tem que manter com a nossa confiança, né? É muito importante isso. Eu trouxe um. E é, Hã? é constante isso, né? Não é assim, Constante, conquistei e acabou, não preciso pensar mais nisso, não, é constante. diariamente, constante, e a gente tem que ter, trabalhando essa confiança diária, né? Até porque às vezes vai acontecer alguma situação que tá fora do nosso script lá. Tipo, fui demitido. Daí, nossa senhora, fui demitido. E agora? O que que eu faço? Vive o luto, que cada um tem o seu. Vai se organizar financeiramente, equilibrar, né, os pilares, buscar equilibrar isso, tratar a confiança e ir embora na solução. Mas assim, ocorreu uma separação. Então, vai ter um universo de situações. Às vezes acontece misturado, tudo junto. O que sobra Tudo junto. da emoção? Se você não está cuidando de nenhuma? Nada. Você simplesmente não consegue, daí nunca mais ter essa confiança. Por isso que a gente precisa, assim, doses diárias, sempre estar buscando, né, se desenvolver de novo, né? Não precisa investir grandes fortunas para isso, mas ter esse nível de consciência para ter sucesso. Eu trouxe uma ferramenta que eu aprendi, que me ajudou muito, eu vou citar algumas, que é o seguinte: peça para 3 pessoas próximas de vocês falarem 3 defeitos
e 3 qualidades. Esteja aberto para escutar o que você tem para melhorar. Então, eu vou citar uma das que eu escutei, porque normalmente a gente tem várias para melhorar, né? Há uns 4 anos atrás eu fiz e minha amiga comentou o seguinte: Carla, você tem muita dificuldade de falar de problemas. E é muito ruim isso, ser tua amiga desse jeito, porque eu nunca sei o que você está passando. E daí eu cheguei aqui em casa e fiquei pensando, como assim não sei falar de problema, né? Pri, eu não falava de problemas. Por quê? Eu não conseguia. O que que isso trouxe para minha vida e para minha confiança? Eu passei a falar. Levou bastante tempo para melhorar isso, mas do momento que eu comecei a melhorar, eu como ser humano fiquei mais leve, porque em vez do meu problema pesar 100 quilos, eu dividindo, claro, não ia espalhando para todo mundo meus problemas, eu escolhia as pessoas, ele passava a ser 20 quilos. Então, as pessoas vão trazer resultados para vocês muito importantes, que vão te ajudar muito a melhorar a tua confiança. Não sei se vocês já Tinha muita conheciam isso. Eu tinha muita dificuldade sim. Eu tinha muita dificuldade em falar não para os outros. Muita dificuldade em falar não. Porque eu achava que eu tinha que sempre fazer o que me era pedido, né? Sempre ajudar, sempre estar à disposição. E as pessoas confundiam o eu gosto de ajudar com o eu tenho que ajudar, né? E o mais interessante é eu tenho que ajudar da forma com que a pessoa quer. Não é no meu tempo, não é do meu jeito. Eu quero ajuda desse jeito. Eu quero que você me escute e me dê esses conselhos específicos. E nem sempre é assim. Nem sempre a ajuda que a pessoa precisa é a que ela está idealizando ali na cabeça dela. Às vezes a ajuda que ela precisa é de um saculejo mesmo. E falar assim, olha, você está errada. Para, respira, vamos dar um passinho para trás, vamos olhar a situação como um todo e vamos traçar um outro plano aí, que esse até agora você está tentando, não está dando certo. E tudo E a isso. pessoa quer, às vezes, buscar uma aprovação ali porque ela está fazendo. Ser vulnerável é importante. Aprendi na terapia. Eu nem trouxe a terapia para ajudar na confiança, porque eu ainda coloquei pontos mais, assim, que dá para a gente fazer sem ajuda profissional, né? Mas a terapia ajuda muito a gente se conhecer e trabalhar os nossos gaps e assim por diante. Dentro de todo esse contexto que a gente conversou, Pri, a gente abordou bastante pontos da inteligência emocional. Vocês já devem ter escutado aí que está super em alta essa questão da inteligência emocional. E eu gosto muito desse assunto, que ele vem de encontro com a confiança, com entrega de resultados, com sucesso na vida, com tudo. E ela é muito importante para nós, assim, do momento que a gente trabalha as nossas emoções, a gente vai ter sucesso profissional, familiar, pessoal e assim por diante. Trabalhá-las não é fácil, né? Ela exige que a gente mexa nas dores. Porém, é muito bom quando a gente consegue, né? Eu fiz questão de trazer esse exemplo que me ajudou muito, tanto na minha carreira como pessoalmente falando, porque eu carregava muito peso sozinha. E eu não percebia. Eu precisei pedir um feedback, né? Falar, fala lá, porque a pessoa fica meio desconfortável, falar um defeito teu, né? Tipo, como assim? É para ajudar. É para ajudar. E quando a gente se abre, se reaprende, a gente se permite melhorar, né? Então a ideia que a gente trouxe aqui de trabalhar essa questão do tópico de confiança é para que pelo menos a sementinha aqui a gente deixe para vocês de como melhorar, né? A gente assim como pessoa para tudo. Daí na família, que nem isso que a gente citou do teu exemplo, Pri, de estar usando a linguagem do amor com a tua família te faz muito bem, te recarrega para os desafios da vida, eu acredito que melhora muito a tua confiança também. Cada uma trouxe uma situação, né? A Ed eu vejo que às vezes vai lá na praia, eu fico imaginando, oh, vidão no mar. Enfim, a gente tem que aproveitar os recursos que a gente tem e ser, assim, se sentir melhor, né? Ah, isso aqui me faz melhor, melhora a minha confiança. Então, eu vou aplicar
isso no meu dia a dia. Vou criar esse hábito para que eu me sinta melhor. E assim você vai tendo muito mais resultado. Vai chegar numa entrevista confiante, vai passar no processo, você vai passar nos 90 dias. Vamos um pouquinho mais longe lá do ponto A para o ponto B do mapa da carreira, você vai alcançar cargos melhores, porque você vai estar sendo protagonista da tua carreira. E um detalhe importante nisso daí. A gente fala muito de a pessoa ter sucesso e as pessoas acham assim, para eu ter sucesso, eu tenho que subir de cargo. E um ponto importante que a gente precisa deixar claro aqui, o ter sucesso é você fazer o que você gosta, independente da posição hierárquica. Então, se você trabalha, sou conferente, e é isso que me faz bem, é isso que me faz feliz, eu não quero subir de cargo, porque para eu subir, eu teria que assumir uma liderança da minha responsabilidades equipe, maiores, né? Desafios maiores. Então, eu não quero isso. Eu sou bom no operacional, é isso que eu gosto. Não quero ter dor de cabeça gerindo ninguém. Não quero ter dor de cabeça. Continua ali e saiba falar isso. Limite, né? Tá? Limite. Então, eu tive um caso, eu cheguei a comentar com você de um cliente que ele foi substituir o gestor nas férias dele por 10 dias. E ele foi parar no hospital, porque deu um pânico nele de assumir essa responsabilidade e que não foi legal. Então, quando a gente trouxe aqui para a avaliação comportamental dele, e ele identificou, falou assim, não, eu gosto do operacional, eu gosto de dar ideias, eu gosto de ajudar, eu gosto de estar aqui do lado dele, mas eu não quero assumir a posição dele. E tá tudo bem. Ok, né? Tá tudo bem. A Edi falou que tá tudo ok, você saber. Ama o mar. É onde ela se sente grande como Deus, que creio. O mar é revigorante, né, Edi? Então, assim, tem a sua terapia do seu ladinho, com certeza. Pri, isso que você falou é super importante, porque às vezes, o que eu vejo nessa situação? Antes dele substituir o gerente, talvez se esses pilares dele tivessem mais estruturado, ele ia aguentar o rojão diferente. Porque, assim, desafios a vida vai ter o tempo inteiro. Às vezes você vai poder escolher, eu quero ficar nesse cargo, mas vai ter situações que é aquele cargo ou é fora. E aí, como que eu lido nesse cenário? O que é o pior nesse contexto? Então, essa resposta, assim, a gente tem que estar buscando, né? Até onde eu consigo me desenvolver? Eu tentei tudo que dava, né? Se chegou o meu grito de alerta de eu ser hospitalizado, penso tanto que ele não acumulou de emoções ali, sozinho. Sim, e o quanto que ele precisa agora trabalhar a confiança dele para não só se manter no cargo em que ele estava, como para futuramente ir para outros níveis também. Talvez não de liderança, mas ir para outros cargos, assumir novos desafios. Porque às vezes a gente fala em assumir novos cargos, nem sempre é um cargo de liderança, mas fazer algo diferente do que a gente está acostumado a fazer. A gente faz aqui, entre aspas, a mesma coisa do que a gente estava acostumado a fazer enquanto CLT. Mas a gente fez uma mudança, a gente teve uma mudança aí de carreira. Total. E a gente precisou fazer revisitar o nosso passado, revisitar as coisas que a gente gosta os autossabotadores, as nossas crenças. Exatamente. Sair dessa transição de CLT para o empreender, né? E para você sair de um cargo para o outro é a mesma coisa, né? A mesma coisa. É uma mudança, são novos desafios, né? E se você não se sente preparado para isso, precisa buscar um meio de se preparar. E Pri, não sei se as pessoas têm dúvidas, querem falar, mas eu sempre gosto de finalizar, né? Que a gente está indo aí por 1 horinha já de live. Estava muito gostoso, nem sentiu. Sempre indicando um livro que fez diferença para minha vida. E assim, eu poderia trazer vários, né? Descubra seus pontos fortes, criatividade SA, pensei em vários. Porém, para a confiança, eu trouxe esse aqui. A atenção plena. Por quê, Pri? As pessoas não praticam a escuta ativa
que ajuda muito a gente a melhorar a nossa confiança, porque elas não se sentem. E eu descobri isso porque eu era assim. Então, quando me apresentaram esse livro, que eu aprendi a meditar e a me sentir, foi um divisor de águas para minha vida, porque eu comecei a identificar o que que era emoção ruim de emoção boa, o que que era tristeza de alegria, o que que era medo de coragem, porque eu passei a praticar a escuta ativa e a me sentir para praticar a confiança. Então, assim, é muito importante a gente meditar. E é uma pessoa que é ligada no 220 falando sobre o parar um pouco a mente. Então, não foi nada fácil. Eu levei quase 3 anos para eu conseguir me desenvolver nisso. Quando eu fechava meu olho, eu pensava até no macaco pulando árvore. Menos vaziar a minha mente. E eu fui praticando o hábito, fui indo, fui indo, fui indo. O que que acontece hoje? Quando eu tenho um problema muito grave, não abala a minha confiança, porque eu medito. Eu me permito parar e pensar assim, pera lá, Carla, veja por outros ângulos, tá ruim, mas tem como melhorar, tem como solucionar. E a minha confiança com isso vai melhorando, porque eu vou entendendo as minhas emoções. É muito importante, assim, a gente esvaziar a nossa mente de tudo que a gente vai recebendo, né, Pri? Sim. E quando vem alguma coisa assim, até hoje, né? Acontece algo diferente, novo, e a gente, eu olho assim, às vezes dá aquele baque na hora, mas eu falo, não, peraí, é só fazer assim, assim, vai dar certo. Eu falei, é isso, eu já sei como que faz, né? Então, é revisitar mesmo o que que a gente pode fazer por aquilo que está surgindo, por nós mesmos, e ver que a resposta muitas vezes a gente já tem. A gente já tem. A gente não precisa fabricar nada novo, né? Às vezes é só se reinventar um pouquinho. Isso, né, Pri? Não sei se tem mais alguma coisa que você queira me perguntar. A gente deixou de abordar. Não, eu quero agradecer muito. A gente passou assim por todos os pilares e até mais um pouquinho, né? Eu quero muito agradecer a sua participação aqui, estreando as nossas lives de março. E deixar já um convite que quinta-feira teremos live de novo, mas vai ser à noite, vai ser às 19h07, às 7h07 da noite, com a Elaine, que está aqui acompanhando a gente. A gente vai falar sobre conciliação entre trabalho e maternidade. Excelente. Então, mesmo para os rapazes que estão aqui, tá? Faz muito sentido assistir, porque assim, a participação de vocês, às vezes no dia a dia, de quem é mãe, seja da mãe de vocês, da esposa, da namorada, faz toda a diferença, toda. O meu esposo e os meus filhos fazem muita diferença na conciliação aqui do meu No trabalho. apoio, né, Então, Pri? Esse no apoio. apoio aí E a gente vai melhora abordar, todo o resultado, né? sim, e a gente vai abordar esses temas, esses e outros temas aí, quinta-feira, 7h07 da noite, aqui no meu perfil. Então, espero vocês, tá? Já ativa o lembrete aí, tá lá no meu perfil, mas eu vou colocar aqui nos stories também. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber, né, de mais informações sobre o que a gente faz, né, tanto a Carla quanto eu, nós duas somos especialistas em RH e carreira, então a gente atua aí nas duas vertentes. Então, a Carla tem já a base dela muito solidificada aí no nosso conhecimento, né? Muito voltado aí para a mentoria de liderança, né? Gestão de líderes. Então, façam contato com a Carla também, tá? Ela está aí. Quem não tem ainda o perfil dela é @carla.santos Santos Consultoria. Consultoria. Então, tá aqui também em cima na live para vocês seguirem a Carlinha aí, tá bom? Pri, Gente, ó, gratidão. beijo grande. Muito obrigada pela participação de vocês, tá? E até quinta-feira. Tchau, tchau.